Sejam bem-vindos ao nosso mais novo canal, que será ainda melhor que os anteriores. A qualidade vocês já vão perceber isso no vídeo a seguir. E em breve a qualidade do som também vai melhorar muito. Como eu já comentei anteriormente, a nossa luta para mostrar a verdade não vai acabar tão fácil. E esse canal aqui já começa revelando uma das sociedades que é um dos degraus da pirâmide Illuminati, a pirâmide dos senhores do mundo. Nós vamos conhecer agora a fundo, nesse vídeo que é um verdadeiro documentário nunca visto antes na história do YouTube. Coloque mais uma sardinha no seu miojo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores, os senhores do mundo costumam recrutar os seus membros desde muito cedo. Para isso existe uma sociedade secreta conhecida como Skull e Bones. Significa crânio e ossos no nosso idioma. Ela é uma sociedade secreta estudantil dos Estados Unidos. Foi fundada em 1832. É como se ela fosse o maternal dos Illuminati. Essa sociedade secreta foi introduzida na Universidade de Yale. William Huntington Russell. Esse cara não era pouca bosta. Ele foi empresário, educador, político e fundador da universidade. O outro comparsa que o ajudou também era muito poderoso. Seu nome era Afonso Taft. Ele era procurador-geral, secretário de guerra dos Estados Unidos e pai do presidente William Howard Taft, em 1833. William Huntington Russell, entre 1831 e 1832, estudou na Alemanha, onde foi iniciado em uma sociedade secreta, denominada de Tullen, organização que patrocinou o DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães. Como tudo que esses malditos fazem parece ser uma coisa boa de início, esse partido tinha como objetivo lutar pelos direitos trabalhistas, mas um tempo depois foi transformado por Adolf Hitler no Partido Nazista. E isso teria sido o que inspirou a criação da Skull e Bones, história confirmada durante obras realizadas no Salão de Convenções da Skull e Bones. Em 1846, Russell tornou-se membro da Assembleia dos Estados. No estado de Connecticut, em 1862, foi nomeado general da Guarda Nacional. Alfonso Taft tornou-se ministro de guerra em 1876 e depois vice-general e embaixador dos Estados Unidos na Rússia em 1884. Seu filho William Howard Taft tornou-se mais tarde presidente dos Estados Unidos. A Yale é a única universidade com sociedades secretas onde só são admitidos somente os seniores, que quer dizer antigos alunos. A sociedade é altamente secreta, formada por uma elite de iluminados. 13º grau dos maçons, que tem como filosofia a formação de um governo mundial único e absoluto, também conhecido como a Nova Ordem Mundial. Os candidatos são exclusivamente homens brancos, protestantes e de famílias muito ricas. Comumente, seus pais já são membros da ordem. No último ano do estudo, são denominados cavaleiros. Essa sociedade tem em seus quadros empresários de ponta, políticos e famosos como William Howard Taft, secretário de guerra em 1904 a 1908, e 28º presidente dos Estados Unidos, filho de Afonso Taft, fundador do grupo. William Averell Harriman, embaixador dos Estados Unidos na Rússia, 1943 a 1946. Secretário de Comércio, em 1946 a 1948, e o governador DNY em 1955 a 1958. Henry Robson Luce, fundador do Time Life, um dos mais importantes conglomerados de comunicação dos Estados Unidos. George Herbert Walker Bush, fazendeiro e empresário de petróleo no Texas, foi o 11º diretor da CIA e 41º presidente dos Estados Unidos. George Walker Bush, governador do Texas entre 1995 a 2000 e 43º presidente dos Estados Unidos. As grandes famílias fazem todas partes dessa sociedade, algumas delas muito conhecidas pelas pessoas: os Rockefellers, J.P. Morgan, Taft, Stinson, Whitney, Bundy, Harriman, Westinghouse, Sloan, Pillsbury, Payne e Wadsworth. Os membros da Skull e Bones são conhecidos como Bonesmen. Seus símbolos são uma caveira com ossos se cruzando, ao fundo com o número 322, em um gesto com o dedo indicador e o dedo mínimo levantados. Ninguém sabe ainda ao certo o porquê do número 322, mas segundo Alexandra Robbins, jornalista que estudou em Yale e escreveu sobre a sociedade, um grande orador da Grécia Antiga, Demóstenes, morreu no ano de 322 a.C., a deusa grega da eloquência, Eulogia, ficou tão triste com a morte do seu pupilo que resolveu deixar este mundo e só voltou em 1832, quando encontrou um novo refúgio na Terra, a Sociedade Skull e Bones. Mas eu, por outro lado, acredito firmemente que se refere à Bíblia. Gênesis 3:22, onde fala justamente da sabedoria do bem e do mal, depois de ter comido a maçã. Só se entra para essa sociedade por convite.
Os membros potenciais são cuidadosamente investigados para saber se são adequados antes de serem convidados a participar. A primeira noite do novo membro, chamado de iniciado, é muito importante. Ele jura obediência e lealdade total à sociedade secreta. Os compromissos são firmados sob juramentos sérios, alguns dos quais seriam mortais, exatamente como na maçonaria. Ele prende o iniciado à sociedade por meio de um ritual com juramentos e confissões. A cerimônia do renascimento ocorre em um grande caixão. A Skull e Bones acredita que na noite da iniciação o iniciado morre para o mundo e renasce para a ordem. Estudantes de Yale disseram por diversas vezes que na noite da cerimônia, gritos arrepiantes de desespero e dor são ouvidos no interior do túmulo. Alguns afirmam que os iniciados são forçados a lutar na lama e são até espancados. Essa técnica tem sido utilizada pela CIA e pelas organizações de lavagem cerebral, o IST. Eles buscam esgotar o sujeito mentalmente e fisicamente, usando o programa de castigos e de abusos verbais. Uma vez que derrubada a vontade do candidato e eles tenham divulgado todos os seus segredos sexuais aos Bonesmans, os membros mais velhos, eles ficam de pé, nus e são renascidos zombando do batismo cristão, com os Bonesmans mais velhos, vestidos como o Papa e Diabo, e depois são vestidos com robes e são novamente batizados com seus nomes ocultos, nome como o de George H.W. Bush e Magog, nome do exército de Satanás. É dito aos iniciados que são seres superiores que fazem parte de uma elite privilegiada. Eles utilizam a guerra, terror, fome, para controlar a população humana a nível global. Quando você entra e sai do caixão, é uma jornada simbólica pelo outro mundo para renascer o que ocorre no salão. Ali a ordem veste o cavaleiro, recém-nascido com um traje especial, comprometendo-se que dali para frente ele se ajustará à missão da ordem. Nas eleições presidenciais de 2004 nos Estados Unidos, tanto o candidato democrata quanto o republicano eram membros da mesma sociedade. George W. Bush assumiu publicamente ser um membro da Skull e Bones, assim como seu adversário John Kerry. Um dos líderes dessa sociedade secreta, que possui poucos e seletos membros, é David Rockefeller. Para quem não sabe, ele é um dos banqueiros mais ricos e poderosos do mundo, e parece o cão chupando manga. Em entrevista concedida ao jornal Washington Post, da data de 10 de 2 de 1988, Rockefeller fez uma declaração a favor de um outro homem. Esse homem tem o conhecimento, obteve o posto e como presidente estará em melhor posição do que qualquer outra pessoa na América, para unir o povo americano que acredita que estamos vivendo agora num só mundo, e que temos que agir em conjunto. O nome desse homem é George H.W. Bush, que durante o tempo em que esteve na vice-presidência dos Estados Unidos, trabalhou incessantemente pela implantação da nova ordem mundial. Rockefeller disse que Bush tem o conhecimento. Esse termo é o equivalente ao grego gnosis e revela que a pessoa é um iniciado nas ciências ocultas, que alcançou o mais elevado grau, isto é, o 33º grau da maçonaria, o que faz de George H.W. Bush um iluminado. Rockefeller afirmou ainda que George H.W. Bush obteve o posto. Nessa época, H.W. Bush ainda era vice-presidente, portanto o posto a que ele se referia certamente era o do membro da Skull e Bones. Em setembro de 1990, na discussão na ONU, o presidente George H.W. Bush afirmou: "Estamos passando para uma nova ordem mundial", e ele repetiu isso por 5 vezes. 15 dias depois, no Congresso americano, o presidente Bush afirmou: "É uma grande ideia, uma nova ordem mundial, em que diversas nações se unem numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm a posição moral e os meios para respaldá-la." George W. Bush é o que está na fileira de trás, exatamente ao lado do relógio, que marca 20 horas. 6 membros de cada lado do relógio e 3 triângulos. No centro, formações, números muito usados no ocultismo, como o suposto crânio do chefe Apache Jerônimo, o índio-chefe que tinha tomado 49 escalpos brancos, onde seu túmulo foi violado em solo de enterro federal, em Fort Sill, Oklahoma. E o seu crânio foi roubado por Prescott Bush, avô de George W. Bush, um dos diretores da Union Bank Corporation, um dos responsáveis pelo financiamento da Alemanha nazista. Ele teria apresentado o crânio como um presente para a fraternidade, e que até hoje está dentro de um vidro na Skull e Bones. Um ativista americano chamado Ned Anderson, presidente tribal da tribo San Carlos Apache, ao saber da história tentou forçar uma busca e fazer um teste de DNA. O FBI se recusou a entrar na briga, ao menos que Anderson se afastasse da investigação e devolvesse toda a evidência que tivesse. Anderson então afirmou com várias peças de evidência que ele havia se encontrado com Jonathan Bush, o irmão então do George H.W. Bush, que apresentou o famoso crânio. O crânio era muito pequeno e possivelmente seria de uma criança. Anderson então publicou o encontro, acrescentando que o crânio não era o mesmo da fama de Skull e Bones. Um Bonesman foi citado dizendo sobre o incidente: "Ainda podemos chamar este de Jerônimo." Essa é a imagem de um convite original da Skull e Bones. Como podemos ver nessa foto e também em matérias em sites estrangeiros, a Skull e Bones sempre andou lado a lado com a ordem SS de Hitler e do nazismo.
Vejamos os símbolos delas juntos. Também existe envolvimento da Skull and Bones e a CIA, a Agência Central de Inteligência Americana. No período que aconteceu a Segunda Guerra, Stinson, advogado diplomata político do Partido Republicano, e serviu como secretário de guerra. Ele comandava um batalhão próprio de Bosnian, em Washington, em seu departamento de guerra. O grupo chamado de Jardim da Infância de Stinson era composto por um grupo de arquitetos com participação dos Estados Unidos na guerra. O grupo era formado por personalidades como John McCoy, secretário assistente de Estado e posteriormente comissário dos Estados Unidos na Alemanha pós-guerra. Robert Lovett, assistente imediato de Stinson, com quem aprendeu a atuar nos bastidores da política, até tornar-se um dos principais e influentes assessores de John Kennedy. Avery Buddy, outros de seus assessores de primeira linha. Era um Bosnian fiel ao seu líder e juntou ao grupo dois de seus filhos, Mac George e William Buddy, também Bosnian. O jardim de infância também era integrado por Dean Axon, um de seus assistentes preferidos e futuro conselheiro e secretário do Estado do governo de Truman. Axon não era Bosnian, mas era membro de outra fraternidade secreta da mesma Universidade de Yale, Scroll Key, e contava ainda o grupo com a participação do general George Marshall, chefe de comando do exército durante a Segunda Guerra e também futuro secretário do Estado de Truman. Este grupo de ideólogos teve seu núcleo conhecido como Círculo Stinson Marshall Achelson, e seus integrantes eram figuras-chave do grupo político durante a guerra e também no processo de reconstrução e alinhamento do pós-guerra, como iniciadores da estratégia de isolamento do bloco soviético, sendo então pioneiros na estratégia de implantação da Guerra Fria, incluindo o processo de intromissão militar estadunidense na Coreia. Stinson morreu em 1950 e seus discípulos do Jardim da Infância foram aos poucos tendo sua influência declinada. Já em 1947, a Lei da Segurança Nacional, o Departamento de Guerra, foi reestruturado com o Departamento de Defesa, constituído por uma burocracia civil que viria a abrigar muitos membros da Skull and Bones. A Lei de 1947 também criou a CIA, como organismo que iria substituir o Núcleo de Estratégia OSS, escritório do Serviço Estratégico que vigorava durante o período de guerra. A Agência de Segurança Nacional, NSA, também foi criada neste período, subordinada também ao Departamento de Defesa, ampliando o espectro da rede de controle de investigação dos estados. Essas agências tornaram-se redutos da atuação dos Bosnian, ao ponto em que a imagem da CIA e da Skull and Bones passaram a ser frequentemente associadas uma à outra. Aqui nessa foto eu estou mostrando a Universidade de Yale e a CIA. Percebam que as duas organizações têm a mesma estátua de Nathan Hale. Esse cara foi um soldado americano que lutou durante a Guerra Revolucionária. É muito estranho que ambas as instituições, que não deveriam ter ligações, tenham a mesma estátua. Claro que é estranho para quem não está desperto ainda. A forte influência do Bosnian na estrutura da CIA é apontada como um dos legados de Henry Stinson, pois o OSS, organismo antecessor da CIA, foi inicialmente constituído por quadros técnicos e funcionais forjados na Skull and Bones, e esta é a relação entre os iluminados do Yale, e o serviço secreto institucional permaneceu na ativa. Aqui você vê 4 membros da Skull and Bones, presente na assinatura do USA, National Security Action, que criou a CIA, e fez com que os Estados Unidos se tornassem uma nação com um governo secreto. Harriman, Buddy, Lovett e Stinson. Qual é a nossa conclusão sobre o assunto? É que há uma conspiração, não há dúvidas. Mas há inúmeras conspirações. Uma classe da elite sempre esteve e estará no poder, e está em evidência quando o HSCA, Casa de Seleção ao Comitê de Assassinos, conclui que os assassinatos de Kennedy e Martin Luther King foram conspirações e nada mais é feito. Isso é mais do que uma evidência quando oficiais do DEA, Organização para o Controle e Combate das Drogas, queixam-se de que eles disseram para cair fora, porque estavam causando problemas para a CIA. Eles controlam o tráfico de drogas do planeta. Essa é uma evidência de que um poder maior, acima de qualquer repreensão, está no controle total. Um fato de uma nação ser governada por uma pequena elite já não é um fato novo para nós que estamos despertos. Já tornou-se até mesmo um fato conhecido, e muitos daqueles que aspiram ao poder já sonham com um desses convites, porque já têm nas suas mentes que o poder já lhes pertence. Ou entra na deles ou vai pro saco. Este vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas essas informações que eu passei para vocês podem ser conferidas no excelente blog Deixe de Ser Gado. Eu recomendo a todos vocês. O link estará aí na descrição do vídeo. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Ele que foi a dica do nosso patrão do mês que prefere ficar no anonimato. Porém ele pediu para dar os créditos aos nossos ADMs do grupo do Zap. Então esse aqui é para vocês ADMs tops. E você que quer ser um dos nossos patrões, faça qualquer doação no nosso Patreon. Como fazer isso, o link vai estar na descrição do vídeo. E você que quer participar do nosso grupo do Zap, participar das promoções,
E dos concursos, não mande mais o seu número. Simplesmente vá aí na descrição do vídeo e pegue o número de um dos nossos ADMs e entre em contato com eles. Espero vocês na nossa hora da meia-noite. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.